próxima pergunta que vale R$6.000. No calendário ocidental, quantos meses possuem 31 dias? 5 meses, 7 meses, 4 meses, 8 meses. No calendário ocidental, que é o nosso calendário, quantos meses possuem 31 dias? Pode contar que eu espero, não tem problema. São 5 meses, 7 meses, 4 meses ou 8 meses. Mas por que pra mim tinha que vir de exatas? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de programas de premiações? Você gosta de testar os seus conhecimentos? Você sabia que nós temos um filme dos anos 2000 que mostrava um personagem ali na última pergunta do grande prêmio de um programa no estilo esse aí que você me viu participando agora há pouco? E, através desse filme, a gente ainda pode fazer uma analogia sobre a questão da classificação, da hierarquização social da religião hinduísta dentro da Índia. Tá pensando como? Então vem comigo! Quem quer ser um milionário? Slumdog Millionaire, filme de 2008, dirigido por Danny Boyle e protagonizado por Dev Patel e Freida Pinto. O filme nos mostra o jovem Jamal, de 18 anos, morador de uma favela em Mumbai, na Índia, prestes a fazer história na televisão. Ele está participando da versão indiana do programa título do filme, Quem Quer Ser um Milionário? Que aqui no Brasil ficou conhecido, na verdade, com uma versão não oficial do formato original, chamado Show do Milhão, que era apresentado pelo Silvio Santos. E posteriormente, chegou já mais recentemente ao Brasil, a versão formatada, oficialmente adaptada para o formato brasileiro com o mesmo título, sendo apresentada e encabeçada por Luciano Huck. Caso você ainda não conheça, vamos fazer uma breve explicação. São realizadas perguntas. Perguntas sobre temas em geral para o participante, que tem 4 alternativas, sendo apenas uma delas correta, como se fosse um vestibular. Só que ao invés de uma vaga na faculdade ou um emprego grande no setor público para dar uma boa remuneração, cada acerto leva o candidato a um prêmio em dinheiro. Eu amo dinheiro. Conforme você avança, o valor do prêmio aumenta, só que também aumenta o grau de dificuldade da pergunta, sendo de total aleatoriedade. A pergunta pode ser de tipo acadêmica, pode ser cultural, pode ser apenas uma curiosidade ou uma decoreba super específica que ninguém faz a menor ideia do que é. Jamal está na pergunta valendo 20 milhões de rúpias, com um olhar meio perdido, já que o assunto da pergunta é cricket, um esporte que aqui no Brasil é pouco difundido e ele aparentemente não faz a menor ideia do que é a resposta da pergunta. Kumar, o apresentador do programa, chama intervalo comercial para que ele possa ir no banheiro dar uma respirada, vendo que ele está numa situação bastante pressionada. Kumar vai junto com Jamal ao banheiro e lhe dá uma ajudinha. No banheiro, ele dá uma rascunhada, ele escreve a letra B de bola no espelho do banheiro. O programa retorna, Jamal mostra-se disposto a responder, mas ele não vai na alternativa que Kumar tinha dado. Ele fala D de dado e acerta. O encerramento do programa, então, vem à tona e Kumar convoca a polícia para fazer, então, com que Jamal seja investigado. Porque ele induziu ele a errar propositadamente e acertou. Ou seja, na sua interpretação, óbvio que ele está roubando, está tendo de alguma forma que ele não sabe como uma informação privilegiada. A polícia o tortura, fazendo com que então ele tente arrancar a verdade dele, para que ele conte o que aconteceu, como ele conseguiu acertar. Jamal
apenas explica, começa a contar a vivência de sua infância em meio à pobreza das favelas de Mumbai, alegando que ele não fazia a menor ideia mesmo, que ele não tem nada, não tem forma alguma, algum mecanismo que possa estar garantindo essa roubalheira. Jamal começa então a recordar a sua história de vida. Ele cresceu vivenciando a pobreza extrema em Mumbai junto com seu irmão Salim, em meio a diversas aventuras que misturavam a diversão inocente de garotos, vivenciando ali a sua juventude, a sua infância, em meio a brincadeiras e tentativas de obter dinheiro, um mínimo de materialidade no meio daquele quadro de pobreza, de miséria tão acentuado. No meio daquele cenário tão complicado, desde pequeno, Jamal era apaixonado por Latika. E esses três personagens amadurecerão juntos em meio a diversos dilemas, vivenciando todo esse grau conflituoso socioeconômico, mergulhados na periferia de Mumbai e encontrando pessoas de índole duvidosa ao longo de toda a sua vida. E a resposta para se saber como Jamal chegou na última pergunta do programa e está prestes a se tornar o vencedor do grande prêmio está justamente nessa sua vivência nas ruas, é sua experiência de vida que fez ele chegar até ali. A discriminação por questão social é uma realidade em vários lugares do mundo, mas no caso da Índia há um outro aspecto implícito que explica o porquê dessa indignação de Jamal chegar à última pergunta. É a chamada sociedade de castas. Esta é uma classificação social da religião hinduísta, seguida pela maioria da população indiana. Brahma é o Deus que criou o universo e foi a partir das partes de seu corpo que ele criou os seres humanos. As castas são os degraus sociais que são definidos por fator hereditariedade. Ou seja, você herda a posição social a partir do momento que nasce, de acordo com a casta de seus pais. Este é um sistema estamental, ou seja, de mobilidade social, assim como na Idade Média Europeia, onde a castidade ou pureza é mantida com a manutenção de casamentos dentro das castas. Esta posição social compõe uma metáfora na qual partes do deus Brahma somadas formam um todo, da mesma forma que as composições das classes sociais formam o funcionamento geral da nossa sociedade. Ou seja, para o funcionamento da sociedade como um todo, é preciso que haja pessoas ocupando posições e atividades sociais diferentes entre si. O hinduísmo é uma religião reencarnacionista. Ou seja, a passagem que temos aqui na Terra, no plano físico, é apenas uma de várias que cada um de nós passará, já que nós morremos e voltamos ao plano espiritual e retornaremos encarnando em outra forma, humana ou animal. E isso explica o alto índice da parcela da população indiana que é vegetariana, já que eles acreditam que nossa alma pode vir a reencarnar também na forma animal, por exemplo, em um bovino. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar que na Índia não se consome carne bovina. Esse ciclo se repetirá até que nossa alma se mature, ganhe experiência suficiente para atingirmos o Nirvana ou o Moksha, um estado de sabedoria e discernimento da ignorância que nos permitirá sair deste ciclo repetitivo de reencarnações. E ocupamos, então, apenas o plano espiritual, dotados de total tipo de desapego de materialidade. Atingimos este grau de maturação, o tal do Nirvana, através de ações de bondade, altruísmo, atitudes que nos mostrem compreensão e desapego de qualquer materialidade e individualidade. E por isso, a questão da imobilidade social. Nós vivemos cada degrau da pirâmide social, ou seja, cada casta, cada posição dela, como uma forma de aprendizagem, uma forma de se obter maturidade a partir de experiências diversas. São elas experiências, então, que nos maturam, que nos trazem esse tipo de sabedoria. Brahma criou, então, os Brahmanes, que são a cabeça da sociedade, os sacerdotes, as lideranças intelectuais, os letrados. Professor, lá é elite, viu? Temos os Kshatriyas,
que são os braços que atacam e defendem, sendo, portanto, os guerreiros, ou num contexto mais moderno, nós chamaríamos de militares. Os vaixas são as pernas que dão sustentação para a sociedade. Portanto, podemos explicá-los como sendo os comerciantes, os donos de terra, aqueles que são proprietários de algum tipo de empreendimento financeiro. Os sudras são os pés que fazem o caminhar da sociedade, sendo todo tipo de trabalhador braçal sem especialização, como Jamal. Jamal trabalhava em um call center, uma mão de obra braçal. E tem ainda os Dalits, que nasceram da poeira sobre os pés de Brahma. Estas pessoas são aquelas que vivem em um caos de extrema pobreza, moradores de rua que passam pelo martírio extremo. Isso porque eles estão pagando pecados que foram cometidos de alguma forma de delito de grande gravidade na encarnação anterior. Porque houve roubo, estupro ou qualquer tipo de violência em geral, chegando até, por exemplo, lá de assassinato. Então, essas pessoas vivem nessa situação de pobreza como um castigo divino, uma punição por algo cometido anteriormente. A lei indiana proíbe o julgamento das pessoas pela sua casta, sendo considerado uma tradição que precisa ficar apenas dentro do plano religioso, individualmente, de cada um, não podendo interferir de forma alguma dentro do quadro civil. Como, por exemplo, julgar alguém pelo tipo da casta para emprego, inacessibilizando o letramento, ou impedindo casamentos, gerando discriminação de convívio em geral. Apesar de a lei ser bem clara, há relatos na Índia de que há sim discriminação social a partir das castas, assim como a gente vê no filme Quem Quer Ser um Milionário. Jamal está sendo posto como suspeito pelos seus acertos no programa por causa da sua condição de ser um Sudra. Então, é julgado que ele não tem capacidade de chegar ao prêmio máximo. Ele é parte do grupo social que não tem habilidades intelectuais para atingir tal feito. Esse êxito não pode partir dele mesmo. O pensamento criado ali é de um pré-julgamento que vai então desenrolar toda a trama do filme, mas que acaba existindo de verdade dentro da sociedade indiana. As castas ainda aparecem como um fator de incentivo adicional para investidores externos, que aproveitam-se desta condição dos seguidores, dos mais fiéis, aqueles que acreditam muito nessas premissas hindus, e acreditam que esse martírio social é uma forma de maturação, de enobrecimento espiritual, de conformidade. E essa situação, de acordo com a casta mais baixa, acabam tornando então uma mão de obra que é barata e pouco questionadora, pouco crítica quanto às condições de assalariamento e até mesmo as condições de trabalho impostas pelo empregador. E eu sei que alguns de vocês que estão me assistindo lembraram de nomes e dessa situação toda também em novela, Bom, eu não sou um noveleiro, eu só sei basicamente, bem por cima da ideia, mas se acabar te ajudando a interpretar, entender toda essa questão, deixe seu comentário aqui embaixo sobre como a novela Caminho das Índias acabou te elucidando a entender as coisas deste filme. Você já tinha assistido este filme? Você conhecia esse detalhe? Já tinha parado para pensar o porquê de toda essa discriminação com o Jamal? Deixe seus comentários aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Clique aqui no inscrever-se, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos novos e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!